Quanto que é o som ao vivo hoje? Esse milímetro tem que marcar o quê? 80? 65? É o limite? Boa noite a todos. Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxitos nos nossos trabalhos. São 19 horas e 6 minutos do dia 22 de abril de 2014. Havendo quórum legal, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2014. Na fase do expediente, eu gostaria de solicitar aos nobres colegas a dispensa da leitura da ata da 12ª sessão. Os senhores concordam? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 12ª sessão ordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. O Bruno Lê, eu gostaria de fazer um pedido especial no coração de vocês, que a sessão passada foi um pouco magoada, porque muita falação durante a sessão não é legal. Gostaria que me respeitasse como presidente desta casa e deixasse para conversar após o término da sessão. Por favor, colabore, só isso. Não há correspondência, senhor presidente. Encaminho às comissões para os devidos pareceres os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar 006/2014, da autoria do Executivo Municipal, mudando a nomenclatura do cargo em comissão de supervisor de posturas e tributário para diretor de postura e tributário. Projeto de Lei 032/2014, da autoria do Executivo Municipal, declarando de interesse social 3 imóveis para a implantação de loteamentos sociais. Informo aos senhores vereadores que os projetos estão à disposição de vossas senhorias na Secretaria da Câmara. Eu solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções de número 042 a 044/2014. Boa noite a todos. Moção 042/2014, de pesar de 15 de abril. Senhor presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais da Casa Legislativa e com a anuência do doutor plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares do senhor Paulo de Tarso Oliveira, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Executivo brotense neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 11 de abril próximo passado, consternando além dos familiares e amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva do Parque Mauro, em 15 de abril de 2014. No mesmo teor, aos familiares da senhora Luísa Cardoso da Silva, aos familiares do senhor Ernesto Alvaredo, assim assino todos os vereadores, senhor presidente. Solicito ao vereador Cláudio Gonçalves Macalé que faça a leitura de sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação número 041/2014. Macalé, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal a possibilidade de um estudo junto ao órgão competente para a criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Justificativa. A Lei Complementar número 066/2013, que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal e, em seu conteúdo, institui a Coordenadoria Executiva de Políticas de Promoção Social, subordinada ao Gabinete do Prefeito, necessitando que haja uma iniciativa para que a mesma possa ser estruturada. Plenário Vera Silva do Albuquerque Mauro, em 16 de abril de 2014. Cito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Luiz da Vela com os assuntos atividades das entidades. Boa noite, nobres colegas.
imprensa, público presente e aquele que nos assiste pela internet. Bom, eu vim a essa tribuna hoje, que eu recebi a visita do nosso presidente do PSL, o senhor Buzaranho, a respeito de algumas coisas que andam acontecendo no Facebook. E eu, como sendo do PSL, e o presidente do PSL chegou até em mim, pra gente, e também sendo vereador dessa casa, para a gente fazer algumas dificuldades que andam se passando aí pela internet, e a gente vai ler um trecho que o presidente deixou comigo. A violência ao invés de democracia. O senhor Marcos Tavolaro é usueiro e verzeiro usuário da rede social. Como todos estão cientes, inclusive durante o dia enquanto todos estão ocupados em seus afazeres. Volta e meia ele publica algo que não tem menor ligação com a verdade real dos fatos e muito menos coerência. Enfim, alega ele estar surfando no seu direito de cidadão em livre expressar o pensamento, garantido pela Constituição do nosso regime democrático. No entanto, ele tem explorado e muito aquilo que é simples comentário inofensivo daquilo que ofende a honra de alguém. Por falar em Constituição brasileira, lei maior do país, a mesma garante que são invioláveis as entidades, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação. Dessa vez, a sacada desvarada e inconsequente do senhor Marcos Tavolaro foi contra uma entidade beneficente que se faz um trabalho silencioso, por isso menos nobre, de salvar vidas e resgatar pessoas para o convívio em sociedade, levantando a estima de seus pacientes, indo além do tratamento clínico para restabelecer o mais valioso, qual seja a dignidade da pessoa humana. Estamos falando da instituição humana e solidária chamado GAPA. O GAPA realiza esse trabalho fantástico em seus fins porque seus meios são formados de profissionais com P maiúsculo e diretores com D maiúsculo, sendo que os últimos dedicam seus preciosos tempos em salários monetários, mas com certeza percebe aquele salário de olhar para o céu e receber a flúvio de luz que irradia o coração, pois pratico algo tão raro nos dias de hoje. O amor ao próximo, que dá amor recebe amor. Este é o pagamento de abnegados diretores, todos eles de vida honrada no seio da sociedade brotense. Na contramão de tudo isso, de nós a luta, infectados pelo vírus da AIDS, vem o senhor Marcos Tavolaro, levianamente, disparar um comentário desmerecedor, um comentário maldoso, que procura jogar por terra, nas noites sem sono dos dedicados diretores, a luta de uma entidade contra a eterna falta de recursos. Vem o senhor Marcos Tavolaro desprezar as lágrimas derramadas quando houve uma perda, ou enterrar as lágrimas de alegrias por tantas vidas salvas. Vem o senhor Marcos Tavolaro submeter a nobreza de tantos gastos pela vulgaridade de uma crítica leviana. Disse o senhor Marcos Tavolaro na rede social Babado Adoro que nada como ser amigo de rei enquanto o GAPA recebe, mas 100 mil reais da prefeitura, o grupo de câncer recebe 12 mil ano. O senhor Marcos Tavolaro está sendo levemente porque falando sem saber e passando informação falsa à população. Na última reunião das entidades assistenciais com o prefeito, GAPA, Casa da Criança, Vila Vicentina, APAI, reivindicaram o aumento de subvenção, mas o grupo e o LECA do Câncer disseram que suas atuais subvenções estavam bastando neste ponto. Há que destacar-se a probabilidade da diretoria do Grupo do Câncer, por sua honestidade, não permite avançar em algo que pode ser útil a outra entidade. É chegada a hora dos homens de bem darem um basta
nesse tipo de comentário leviano, maldoso, através da rede social, porque mesmo produz as seguintes violências contra o direito dos diretores do GAPA. Então, os diretores do GAPA estão esbanjando dinheiro público. Então, os diretores do GAPA estão dignamente de conceder recursos legítimos para a sua nobre finalidade. Então, os diretores do GAPA estão tomando recursos que seriam de outras entidades. Ora, senhores, que nos ouve o que leem, e mais inocente criança conclui que o senhor Marcos Tavolaro foi uma levianada e atroz e com maldade sagaz. Não é justo levantar essa dúvida para uma diretoria que dá o exemplo de solidariedade humana, o que faz multiplicar os recursos públicos através de trabalhosas campanhas arrecadadoras. Enfim, não é justo, honesto, o trabalhador ter sua honra colocada em xeque. Enquanto isso, nunca se viu o senhor Marcos Tavolaro arregaçando as mangas e trabalhar por uma entidade beneficente, por dias e dias pelos longos meses do ano, tal como fazem os honrados diretores do GAPA. O fato do senhor Marcos Tavolaro colocar publicação levianas em redes sociais atacando contra a honra de alguém, não serve de motivo para se vigorar em que o país vive a democracia, pelo contrário. Tal ato ilícito demonstra a prática de violência contra o direito alheio e o estado de violência, qualquer que seja, ela é o oposto da democracia. Facebook não é território livre onde as pessoas atacar contra a honra de alguém, pelo contrário, e essa tecnologia veio para facilitar a comunicação entre os homens em sociedade. Somente poderia ser para dignificar-se as pessoas que utilizam. Sem isso, é avanço tecnológico, e sim a volta nos tempos de Bárbara. Por essas simples razões, fica aqui, realmente, repúdio do PSL, Partido Social Liberal, seus membros, dirigentes e simpatizantes, contra as atitudes do senhor Marcos Tavolaro, os quais de nada contribuem com a construção positiva de nossa sociedade. Aqui assina o senhor presidente do PSL, o senhor Lázaro Roberto Buzaranho, que nos procurou aqui. Então, eu queria fazer um apanhado que eu tive hoje com o jurídico da casa, juntamente com o Buzaranho, que todas as entidades que recebem o recurso passam por essa Casa de Leis. Aqui, quando ele fala em 100 mil reais, na verdade não é 100 mil reais, é 107.880 reais ano. Tá? E isso dividido ao mês daria 8.990 reais ao mês. Isso valor é estimado se estiver no caixa da prefeitura. Isso não é que a prefeitura todo mês dá essa subvenção para esta entidade ou do grupo do câncer, que seria em 12 mil reais. Também esses 107.880 reais, ele vem de um plano de trabalho que foi apresentado por essa Casa de Leis e passou aqui, e a gente aprovou que esse dinheiro iria para essa entidade pelo plano de trabalho dele. E os 12 mil também pelo plano de trabalho que o grupo do câncer apresentou a essa casa. Em conversa, a gente teve aqui algumas coisas em dizer que o GAPA, ele gasta esse dinheiro com medicamentos, transporte, alimentação, plano de trabalho, e também o que eles fazem para garantir mais esse dinheiro, porque esse dinheiro seria pouco para manter essa entidade, que atende 20 pessoas, tá? O GAPA. Então, eles fazem ainda o boi no rolete, porco no rolete, fazem noite da pizza, fazem as rifas, né? Fazem aqueles leques de carnaval que é conhecido aqui, e manhã dos pratos, e fazem várias e outras coisas. Eles dedicam a vida deles a essas pessoas e essas famílias portadoras dessa doença tão terrível que é o HIV, tá? E se ninguém sabe aqui, eu queria deixar um relato aqui, que há exatamente uns 18 anos atrás,
eu perdi um irmão por essa terrível doença, tá? Que na época foi muito doloroso aos meus familiares, e na cidade que a gente morava não tinha essa entidade para que cuidasse dos pacientes com essa doença terrível, que ninguém é culpado por portar uma doença dessa. E sim, a gente todos deveriam arregaçar as mangas e fazer como esse pessoal do GAPA faz, dedicam suas vidas para cuidar dessas pessoas. Ao invés de ficar sentado atrás de um computador criticando o trabalho dessas pessoas. Então eu quero dizer que essa Casa de Leis, ela está aberta, aqui tem anexo, aqui em nossa secretaria. Se essa pessoa quiser pegar o projeto, uma cópia do projeto, para ele ver aonde está sendo gasto esse dinheiro, eu acho que aqui na secretaria da nossa casa aqui, tem esse projeto sim, ele poderia vir aqui estudando esse projeto, ao invés de estar falando. E mesmo assim, é o grupo do câncer, né, que também, se o plano de trabalho que eles apresentarem R$12.000, né, que é para manter essas pessoas, também são gastos com medicamentos, assistências sociais, né, aos familiares, né, são comprados lá produtos de higiene pessoal, né, frutas, verduras e logo mais, né, tudo que uma pessoa que tem essa também terrível doença do câncer pode precisar disso. Então, quero dizer que essas duas entidades são entidades sérias, e o pessoal que trabalhar lá, eu acredito que é um pessoal muito sério e está dedicando muito. Inclusive, esse valor de 107.880 para 12.000, esse é o plano de trabalho que foi apresentado. É por isso que tem esse valor. Se eles apresentarem, eu acredito que um plano de trabalho com mais extensão, com mais coisa, com certeza, o do câncer, também eu acredito que passando por essa casa aqui, eu acredito que a gente também consegue elevar a esse índice aqui desse valor a mais. Ok, senhor presidente? É só isso. Daria a parte, por favor? Sim. Vou citar o nome desse empresário, que não merece, mas com relação à colocação dele, talvez ele não tenha conhecimento dos fatos, não sabe o trabalho que o GAPA realiza na cidade. Eu falo com tranquilidade e propriedade que eu tenho um pouco de conhecimento do trabalho do GAPA e das entidades. O Grupo do Câncer, então, dispensa comentário, é um trabalho fantástico. Agora, só para lembrar, nós vereadores, que recentemente, não sei se é de conhecimento de todos os vereadores, ele criticou a minha pessoa e a Câmara Municipal. E recentemente eu protocolei na delegacia de polícia para instauração de um inquérito policial contra essa pessoa. Então, a pessoa que não colabora, não faz uma ação na comunidade brotense, não faz parte de uma entidade e não soma nada. É pessoa do mal, você colocou muito bem, a pessoa maldosa, que fica nas redes sociais criticando todos. Então, ele deve pôr a mão na consciência e colaborar com o desenvolvimento da cidade, não ficar criticando. Não soma nada. Obrigado. Tá ok, senhor presidente. Obrigado. E é só isso. Boa noite. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu não quero entrar no mérito do assunto, né? Mesmo porque a gente também, né, concorda com as entidades. Mas me preocupa se nós começarmos a trazer para a tribuna assuntos de Facebook, é meio complicado, porque dá o direito, e não vai ter como negar, da pessoa vir aqui usar a tribuna para responder. Eu acho que nós precisaríamos pensar bem, porque esse assunto de Facebook é bate-boca para cá, bate-boca para lá, e a partir do momento que traz esse assunto para a tribuna, a pessoa vai ter o direito de usar a tribuna aqui para se posicionar. Não entro no mérito do assunto, só estou dizendo questão de regimento interno que pode nos complicar mais para frente. Só isso. Só uma lembrança. Senhor presidente, não sei se eu tenho direito da palavra, porque eu estava na tribuna. Eu citei aqui o nome Facebook, sim, porque isso aqui foi falado nas redes sociais e tem também os comentários aí. Então, eu não quero fazer demagogia em nada daqui, tá? Só que eu acredito que como o PSL veio pedir isso para mim, que é do meu partido, então eu tenho o direito de defender. Obrigado, senhor presidente.
Para uso da palavra na tribuna, o vereador Sucena, com assuntos saúde e prevenção, mais médicos e pena de morte. Senhor presidente, nobres colegas desta casa, aqueles que mais uma vez nos prestigiam na noite de hoje, um pouco já um clima um pouquinho mais ameno, e também aqueles que nos assistem pela internet. Antes de entrar no meu assunto, eu gostaria apenas de aproveitar aqui o ensejo, nós que já somos da idade um pouco mais avançada, a respeito do Facebook. Há algum tempo atrás, talvez 2, 3 meses, meus filhos encarecidamente exigiram que eu entrasse no tal do Facebook. E realmente, no primeiro momento, até foi interessante, porque me aproximou de pessoas muito distantes, que eu não enxergava, não conversava, não via há quase 50 anos atrás, então foi uma coisa muito valiosa. Mas, como tudo tem um lado bom e um lado ruim, também acabou nos distanciando de algumas pessoas. E eu tenho evitado, até eu verificar agora a colocação do vereador Modesto, a respeito do Facebook, realmente é uma terra de ninguém. E eu vi esses dias uma definição do que seria, no caso, né, a internet e o Facebook, seria mais ou menos isso aqui. O Facebook, no caso, ele aproxima as pessoas que estão longe e afasta as pessoas que estão perto. E tem acontecido isso. A pessoa poderia, faz um aniversário, né, passar, dar um cumprimento e um abraço, elas fazem tudo pelo Face. Não sei se é bom ou se é ruim. É apenas um comentário antes de começar o meu assunto. Na terça-feira da semana passada, estivemos, juntamente com o vereador Valdir Sgorlon, no centro comunitário, onde foi realizada uma palestra proferida pelo Dr. Érico Faustino, especialista em medicina esportiva, cujo assunto foi saúde e prevenção. Essa palestra fez parte do programa Saúde da Pessoa Obesa, implantado em Brotas, graças à iniciativa do novo vereador Valdir, cujos resultados positivos eu tenho certeza que em breve estarão sendo divulgados aqui na nossa cidade. Parabéns ao novo vereador e também à secretária Patrícia, que hoje está conosco aqui também nos prestigiando. O segundo assunto é também sobre o evento que nós tivemos, ou não seria ser um evento, na quarta-feira no Centro Cultural. Nós estivemos lá para participar da recepção aos médicos de Cuba, que, através do programa Mais Médicos, do governo federal, estão vindo para Brotas para darem a sua contribuição na assistência médica, juntamente com os médicos que já estão aqui residentes. Acredito que este intercâmbio será de muito valor para ambas as partes e também servirá para derrubarmos preconceitos criados por políticas pequenas que pensam apenas na próxima eleição, ao invés de se preocuparem realmente com a saúde pública. Nossas boas-vindas ao casal de médicos cubanos e que a presença deles entre nós seja pautada por profissionalismo e ética médica, mas, acima de tudo, por respeito e carinho no trato com o ser humano. Acredito que também que com essa convivência com os médicos cubanos vai ser possível, né, a gente estabelecer realmente as chamadas verdades em relação ao regime que existe em Cuba. Nada melhor do que eles mesmos conversarem conosco e passarem realmente a verdade que existe em tudo isso, que nós somos informados e às vezes mal informados. Então acredito que até essa convivência pelo lado humano, pelo lado da admiração que eu tenho pelo povo cubano e não pelo regime, possa até trazer alguma coisa de nova para nós. E eu gostaria realmente, houve até uma brincadeira que as pessoas iam procurá-los, né, nessa curiosidade de fazer um exame com eles, né? E eu gostaria, mas na possibilidade de também conversar um pouquinho a respeito de como é a situação em Cuba, para que eu não seja alimentado e mal alimentado pelas notícias de jornais e revistas que a cada dia que passa me deixam mais, não vou dizer revoltado, mas desesperançoso na possibilidade de uma imprensa que seja realmente justa.
Outro assunto que eu vou falar, um assunto que é um pouco desagradável, mas eu não poderia fugir a essa situação, porque ele foi justamente colocado, inclusive, na internet a respeito disso. Eu não vi, eu apenas vi a reportagem e vou passar para vocês aqui. Circulou na internet, na semana passada, um vídeo que foi gravado depois de uma perseguição policial no último dia 8 em São Miguel, na zona leste da capital. Os suspeitos, olhem a palavra, de assalto foram baleados e filmados pela polícia quando agonizavam no chão sobre uma poça de sangue. No vídeo, diz uma voz para os 3 baleados, abre aspas, vai ficar famoso, ladrão morrendo. Um dos feridos geme, meus filhos. Não vou falar aqui o restante do que foi colocado no vídeo, porque talvez seja um pouco forte, talvez desnecessário. No boletim de ocorrência, os policiais dizem que atiraram para se defender. Os suspeitos não atiraram. Depois do vazamento do vídeo, a Corregedoria da PM abriu investigação para apurar se os policiais são responsáveis por gravar e divulgar as imagens. O ouvidor das polícias, Sr. Júlio César Fernandes Neves, disse que a filmagem e divulgação do vídeo são abomináveis, melancólicas e causam repulsa. Perderam a noção de humanidade. É lamentável e triste, disse. Quem soltou esse material precisa ser penalizado. Mancha a imagem da corporação. Ela tem que tirar esse pessoal de seus quadros. O que nos preocupa não é só o fato das autoridades se indignarem com a divulgação do vídeo pelos policiais, mas também não se indignarem com a morte de um suspeito antes de comprovada a sua culpa. No Brasil, nós todos sabemos, não existe a pena de morte legalizada. No entanto, por estatística, em 2012, tivemos mais de 50 mil homicídios, sendo a maior parte entre os países pesquisados pela ONU. Gente decapitada, arrastada ou perfurada. Eu pergunto, e gostaria que não me respondesse, mas já não bastam as mortes executadas por chamados bandidos? É preciso ainda insuflar cada vez mais nossas estatísticas com mortes causadas por execuções sumárias de suspeitos, sem direito a um julgamento como determina a lei? Esse é o país que nós queremos, chamado Brasil? Se me permite, senhor presidente, eu ainda vou me alongar mais um minutinho para encerrar esse assunto com uma notícia que me parece até melhor. Isso também saiu nos jornais, todos os jornais, né, dos diversos meios de comunicação, na televisão também, é a respeito da mãe que salva da forca homem que matou seu filho no Irã. Brasil, democracia, não temos pena de morte, ou pelo menos não deveríamos ter. E no Irã, um assassino condenado a ser enforcado em praça pública no Irã foi perdoado pela mãe da vítima quando a corda já havia sido amarrada em seu pescoço, segundo relatou a mídia estatal. A mãe deu perdão após dar uma bofetada na cara do assassino. A cena ocorreu diante de uma multidão na última terça, em Nou-Oz-Ar, é o nome da cidade. O culpado, identificado como Balal Abdullah, estava com os olhos vendados e as mãos amarradas quando foi içado em cima de uma cadeira por policiais. Uma corda foi colocada em seu pescoço. A cadeira deveria ser removida em seguida de maneira a deixar o corpo pendurado até sufocar. Segundos antes da aplicação da sentença, ela aproximou-se de Balal e lhe deu um tapa na cara. Disse então que o perdoava e desamarrou a corda com a ajuda do marido. A reviravolta
ocorreu em meio a um movimento no Irã que visa incentivar famílias de pessoas assassinadas a perdoar os matadores para livrá-los da pena capital. A lei iraniana diz que a possibilidade de perdão cabe somente à família da vítima. De praxe, os perdoados fornecem uma compensação financeira, conhecida lá como dinheiro do sangue. Após ter sido poupada a sua vida, o senhor Balal fez um apelo a uma emissora de TV para que pessoas não carreguem armas brancas. O porte de armas lá de fogo é extremamente restrito. Ele disse: eu queria que alguém tivesse me esbofeteado na cara quando saí carregando uma faca. Eu estou fazendo essas duas colocações porque me preocupa muito uma situação que pode ser criada no Brasil, que é um país que está evoluindo e que nós não devemos voltar aos chamados tempos medievais. Eu vejo duas coisas, uma com uma preocupação, e já disse isso algumas vezes a respeito da chamada pena de morte. Talvez a única pessoa ou pessoas que poderiam ter direito de condenar à morte alguém é aquele, no caso aqui, como falou, a família, a mãe da vítima ou o pai. Mas o Estado ter esse poder de matar alguém, eu acho muito complicado e acho muito injusto, mediante tantas e tantas injustiças que se cometeram. Há um ano e pouco atrás, vocês devem ter lido também, estatísticas que foram feitas nos Estados Unidos, comprovadamente hoje, com os testes que são possíveis de serem feitos através do DNA, ficou comprovado que mais de 100 inocentes que foram mortos eram inocentes. Então, eu fiz essa comparação e verificando realmente, puxa vida, a gente tem uma imagem do Irã, talvez eu estou verificando que parece que é melhor que o Brasil. Nisso eu concordo plenamente com o vereador Modesto, que realmente os crimes aqui são bárbaros, e o que a gente quer, e o que a gente gostaria como cidadão, é que realmente houvesse justiça, mas de ambas as partes. Também não aceitamos, no caso, como acontece, uma pessoa que está trabalhando e vem friamente essa pessoa assassinada. Mas, por outro lado, também, nós temos um receio muito grande da chamada justiça com as próprias mãos, feitas pelo Estado ou por quem é autorizado pelo Estado. Então, eu prefiro ficar nessa situação dessa mãe, se ela que poderia, porque a dor é da mãe. A dor não é do Estado. A dor não é da polícia. A dor é realmente de quem conviveu e viveu com isso. E por coincidência, eu já estava com esse assunto para ser falado. Ontem à noite assisti o filme Em Nome do Pai. Talvez vocês tenham assistido, que se trata de uma família que foi julgada, erroneamente, ficou por 15 anos na cadeia, a família toda, o pai, a mãe e as irmãs, por uma questão política. São chamados erros do Estado que não podem ocorrer numa democracia como a que nós estamos vivendo. Muito obrigado, senhor presidente. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Modesto com os assuntos Comissão da Verdade, Médicos, Convênios, Jardim Paris e Database. Senhores membros da mesa, senhoras e senhores presentes, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores ouvintes e aqueles que nos assistem. Também, antes de entrar no assunto propriamente dito, eu, se eu pedisse a parte, era 1 minuto. Então, pelo menos agora eu posso falar um pouquinho mais a respeito da colocação do professor Sucena. Eu também, coincidentemente, correu na internet um vídeo em que o Marcola, preso, faz palestra aos outros marginais que estão lá dele, mandando matar pessoas. Mandando matar pessoas de dentro do presídio. Acho que a maioria assistiu. Então os excessos tem dos dois lados. Só que o da polícia militar já estão apurando. E do seu Marcola, o que foi feito? Nada. O Geraldo Promessinha não faz nada. O seu Geraldo B.,
no final, em matéria de segurança pública, é um 0 à esquerda. E a respeito da criminalidade hoje que nós temos no nosso país, ontem eu assisti também, pelo CQC, uma simulação de alguém que tinha assaltado e não era verdade. Praticamente a população partiu para linchar. Porque a revolta é tão grande de falta de punição que nós temos no país pelo poder judiciário. Que foi comentado comigo ainda ontem. Você viu, jogaram uma garrafinha d'água lá no campo de futebol, os torcedores identificaram o cara que jogou e já apresentaram para a polícia. Por quê? Porque a federação, a CBF, punição imediata. Para os marginais não tem punição. E sou sincero em dizer aqui, se eu tiver um familiar meu, um amigo meu, uma amiga minha, alguém próximo meu, que for violentado ou assassinado por marginal, eu vou atrás e acabo com ele, com a raça dele. Eu não vou esperar justiça, não. E falo sem medo de qualquer repressão. Vou atrás e acabo com a raça todinha deles. Infelizmente tem que ser assim, hoje nesse país. Vai lá, a hora que for com um familiar seu, para ver só qual que é a sua reação. Vai lá ver sua esposa, a sua filha sendo violentada. Além de assaltar, vão lá violentar a esposa. Vai violentar a filha, violentar filho na tua frente. Acabo com a raça desse desgraçado. Vamos agora ao assunto mais ameno. É muito falado aí sobre Comissão da Verdade, com os militares, e por coincidência, eu fiquei sabendo, ainda ontem eu estive pensando e hoje fui confirmar, vocês sabiam que o meu amigo professor Sucena é militar da reserva? Eu não sabia, ele serviu ao exército, é militar da reserva. Ele e o doutor Luiz, né? São militares da reserva. Poderão ser chamados a usar fardo novamente e lutar pelo nosso país. Bacana isso, né? Gostei de saber disso aí. Tá? Outra coisa, então, vamos aqui. E aqui foi falado, a Comissão da Verdade apurou, né? Morte de Juscelino Kubitschek foi acidental. Conclui a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade concluiu que o ex-presidente Juscelino Kubitschek não foi assassinado pela ditadura militar e que sua morte foi acidental. Relatório parcial sobre a apuração da morte de JK foi apresentado pela comissão nesta terça-feira, hoje, em Brasília. Então, tudo foram os militares. Eu, depois, um outro dia com mais tempo, eu vou ler aqui o histórico dos militares na história desse país, para ver que desde lá atrás, Marechal Deodoro, sempre que houve problema no país, tiveram que recorrer aos militares. E depois diz que o militar que é ruim. É o caso. Há uma ocupação de uma área, de um prédio público. O juiz manda tirar a pessoa de lá. Ordem judicial. A polícia é obrigada a ir lá e retirar. E desce o cacete na polícia. Mas a polícia ela é força de lei, ela tem que cumprir. É isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Agora, não vamos falar em excesso. Excesso dos dois lados estão errados. Quem se exceder, que seja responsabilizado. O problema é deles. Mas a grande maioria não. Nós tivemos 2 PMs assassinados na região aqui. Na região americana esse final de semana. Por marginais. Por ter sido mandado pelo PCC e Companhia Limitada. Só que isso a mídia não divulga. Ela divulga aquilo que o policial faz de errado. Mas o que faz certo, muito difícil divulgar. Outro assunto sobre os médicos de Cuba, né? Nós dissemos, nós não somos contrários à vinda deles aqui, deixar bem claro, né? Mas eu depois até gostaria que a secretária depois pudesse nos posicionar após a sessão, para a semana que vem a gente explicar aqui. Eu vi que para Brotas, com 22.500 habitantes, vieram 2 médicos. Torrinha, com 11.000, 3 médicos. São Pedro, que é um pouquinho mais que Brotas, 5 médicos. Por que Brotas só 2? Né?
Não sei, eu acho que... Será que não precisa de mais? Precisamos ver o porquê que essa diferença aí, qual o critério adotado pelo Ministério da Saúde para atender os municípios. Se Torrinha, que é menor, precisa de 3, mesmo porque esses e São Pedro 5, né? Brotas 2, para nós seria bom, porque quem paga isso é o governo federal, né? Se tivesse mais, seria bem-vindo, né? Não precisa fazer festa, não, só receber no gabinete, que nem foi feito em outros municípios, sem problema. Também, não posso deixar aqui, né? Veio um documento ao senhor presidente da Câmara, e eu consegui uma cópia, que o governador Geraldinho Promessinha, nesse caso ele cumpriu, mas foi uma emenda do deputado Aldemarque, que ele está comunicando que aprovou o convênio de R$200 mil para se fazer o outro trecho da rua Olindo Stefano. Então, do par de baixo foi o deputado Massafera, e agora a parte de cima o deputado Aldemarque, para fazer lá o asfaltamento. E também chegou os 100 mil, né, tão esperado para o Hospital Santa Terezinha, o deputado também Roberto Massafera. E temos novidade aí para a semana que vem, a respeito de algumas conquistas aqui para Brotas também, através do deputado Roberto Massafera. Tivemos lá em Araraquara a semana passada. Uma outra coisa eu gostaria até de passar aqui, Sucena, o senhor passar para os demais vereadores. Os senhores estão lembrados que eu já falei de algum tempo atrás a respeito daquele loteamento próximo ao Clube de Campo, acho que é Jardim Paraíso, né? É isso, né? Obrigado, presidente. Jardim Paraíso. Que eu disse lá sobre a erosão que estava ocorrendo, que a água da chuva estava trazendo terra para a marginal ali, junto ao riozinho que tem próximo ao Clube de Campo. E a semana passada eu fui lá, eu tirei as fotos. É uma barbaridade o que está acontecendo lá. Isso antes desse final de semana, antes dessa chuva. Próximo ao clube, o loteamento, não o loteamento esse que está bonito, bem arrumado, o outro loteamento. Lá próximo onde era a chácara do Dr. Elvio. Né? E eu não vi ninguém tomar providência. Eu falei aqui, né? Prefeitura não fez nada, falei para o setor de engenharia da prefeitura, também não fizeram nada. Hoje aproveitei que o Buzaranho vem aqui, que é pelotão ambiental, está ocorrendo um crime ambiental lá. E o que vão esperar? Assorear todo o rio? Não precisa ser engenheiro para ver que uma boca de lobo que fizeram lá é insuficiente. Não precisa ser engenheiro. Servente de pedreiro sabe disso. Então vocês veem nas fotos aí o que eu vou fazer. Vou encaminhar amanhã ao prefeito pedindo providências urgentes. Urgentes. Não pode esperar. Crime ambiental. Tem que resolver. Está desbarrancando tudo a grama que foi plantada, inclusive o riozinho está chegando já quase, de tanto desbarrancar, está chegando quase à pista de asfalto. Pelas fotos aí os senhores podem verificar. Então a gente espera que o secretário de Meio Ambiente, o Douglas, o pelotão ambiental, enfim, quem de direito aí toma as providências legais para que isso não mais ocorra urgentemente. Não podemos esperar nada, não pode esperar. Tem que tomar providência. Mesmo porque eu estranhei aquele loteamento, começou e parece que está meio abandonado. Vamos ver o que está acontecendo. Tem um poste lá, quase que eu enchi a lata lá, viu? Um poste no meio da rua lá, eu quase que me perdi lá. Aquilo lá está muito perigoso. Muito perigoso. Outro bom assunto, né? Que nós vamos trazer aqui, o prefeito já avisou, né? E houve aí praticamente uma concordância aí, tanto das comissões que estavam analisando aí a revisão geral anual, né? O prefeito vai mandar a database da revisão geral anual, será dia 1º de maio, conforme o abaixo-assinado que foi passado aí, né? Que nós fizemos um documento com vários vereadores, depois, semana que vem, eu vou trazer os vereadores que assinaram, mas era uma reivindicação de todos os vereadores, né? Vai mandar a database e também o índice a ser aplicado anualmente, de acordo com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, será o IPCA. Por que IPCA? Porque é o IPCA que a prefeitura adota em todas as suas taxas, tributos, impostos, né, IPTU,
anualmente, enfim. E também vai ser, então, a revisão geral anual de prefeito até o último funcionário, recém-funcionário contratado. Igualzinho para todo mundo. Lembrando que isto não é aumento, é a perda do poder aquisitivo. É só a perda que todo mundo teve. Todo mundo teve. Qualquer funcionário, empregado teve. Se não teve, vai na justiça que você ganha. Então, é algo justo, não é? E que a partir de agora não vai ficar mais o que o prefeito quer, quando ele quer, que mês que ele quer. Não. Agora, todo ano, né? Assim que o projeto vier aqui, se for aprovado, que eu acredito que vá, porque é uma vontade de todos os vereadores, nós teremos a data base, tanto da Câmara como da Prefeitura, todo dia 1º de maio, índice, IPCA. E teremos o problema resolvido. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Senhor presidente, com relação aos dois assuntos que o senhor falou, o amigo Modesto, com relação ao loteamento, eu passei lá pelo local, a gente conversou aqui, e eu vi que realmente lá a situação é séria, viu? Está assim, cometendo esse crime ambiental e tem que ser tomada providências. E com relação à database, que o senhor mencionou, sem dúvida, né, uma grande conquista para o funcionalismo público municipal, que agora terá uma data, né? Onde será feito o repasse da inflação, e só para salientar que isso aí é um pedido antigo, né, dos funcionários públicos municipais. A Zeca está aqui, isso a gente pleiteava há muito tempo, e agora a gente fica feliz que vai ter essa data, né, não vai ter mais aquela especulação, janeiro, fevereiro, março, então agora ficou para maio, Modesto, é isso? Exatamente. Então a gente, em nome dos funcionários, quer mostrar aqui a nossa satisfação por essa conquista, e meu muito obrigado. Para uso da palavra na tribuna, o vereador Valdir, com os assuntos palestra e dengue. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet. Eu me inscrevi para 2 assuntos nessa oportunidade, e o primeiro deles já foi aqui muito bem abordado pelo vereador que me antecedeu, o vereador professor Sucena. Mas realmente estivemos na última terça-feira no centro comunitário acompanhando a palestra, e lá estivemos juntamente com o professor, né? E pudemos testemunhar que foi de grande valia, muita gente interessada, muita gente participando. O doutor Érico, ele de maneira bastante simples, mas objetiva, ele conseguiu cativar todos que estavam lá presentes, né? Eu já disse aqui nessa tribuna que estou convicto de que esse projeto tem tudo para dar certo. O outro assunto é continuar na saúde, continuar a falar de saúde, a preocupação por parte da população com relação à dengue. Em alguns municípios a incidência é muito grande. Nós tomamos aqui como base, próximos da gente, vizinhos, a cidade de Jaú, onde tive contato com algumas pessoas e elas disseram que 20% da população estavam ou tiveram dengue. Uma quantia impressionante, né? E na nossa cidade, algumas pessoas tiveram ou estão tendo dengue. Nós fizemos um contato com a senhora secretária, a secretária da Saúde, Patrícia, e fazendo alguns questionamentos, e ela nos informou o que está sendo feito, o número de pessoas, né? Enfim, as ações. E ela nos manda, nesta oportunidade, um documento dizendo o seguinte: o assunto dengue, são 140 notificações, 140 pacientes apresentaram alguns dos sintomas da dengue após realizarmos a prova do laço e um hemograma, 44 casos confirmados,
31,42% dos 140 notificações. Portanto, 44 tiveram resultado positivo. E a pergunta que me interessava, e interessava a outras pessoas também, é o que estaria fazendo a Secretaria? Ela diz o seguinte: o que estamos fazendo? 1. Busca ativa. Os agentes de saúde fazem a visita no domicílio. Se o caso for importado, a visita é realizada num raio de 200 metros do domicílio do caso positivo. Se o caso for autóctone, a visita é realizada num raio de 500 metros do domicílio do caso positivo. 2. Bloqueio de criadouro. É retirado do local latas vazias, pneus, todos os itens inservíveis que podem servir para o criador do mosquito. 3. Nebulização. A equipe da vigilância realiza o fumacê. Informes. 1. Local com maior número dos casos: Jardim Parise, Jardim Taquaral, Jardim Felicidade, Campos Elíseos, Bela Vista e Centro. 2. A população não está colaborando. Nossos agentes têm feito a visita buscativa, orientando os moradores, e na semana seguinte encontramos tudo do mesmo jeito. 3. As pessoas que estão sob suspeita de terem sido contaminadas, que preencheram a notificação, devem evitar sair de casa por 7 dias, pois caso estejam infectadas, o mosquito que picá-las vai transmitir a doença para outros. 4. As chuvas dificultam a busca ativa, o bloqueio de criadouros e a nebulização. Final. Apelo, pedimos encarecidamente à população que faça a lição de casa. E acompanhe, inclusive, aqui uma parte da cartilha do Ministério da Saúde, dos anos 2007 e 2008, que é o que fazer com o lixo, com as plantas de jardins, caixas d'água, calhas, lajes, tonéis, depósitos de água, enfim, outras coisas. E nós deixamos interessante, e no final da nossa colocação, nós voltamos a colocar o seguinte: dizer da importância da população, a importância da colaboração de cada um, a conscientização, porque é através disso que eu ajudo o meu vizinho e vice-versa. O que está lá longe ajuda o que está perto, e assim nós vamos caminhando. É um problema sério e que precisa de solução, mas aproveito aqui para cumprimentar a secretária Patrícia, ela que outras vezes já fiz o elogio aqui quando do trabalho com relação à visão, com o trabalho com relação também à obesidade, e hoje vejo aqui a sua luta no caso da dengue, que é um problema que nós estamos vivendo e é de extrema importância e está alastrado por esse município, estado, outras cidades muito mais do que a gente. Mas a preocupação aqui existe. Volto e repito. Vamos nos ajudar. Era isso o que eu tinha para essa colocação. Agradeço a paciência, a tolerância de cada um de vocês. Senhor presidente, uma parte, fazendo favor. Eu gostaria, nessa parte, de fazer uma colocação um pouquinho rápida, até talvez aproveitando a presença da secretária. Eu não quero ser pessimista, mas já há 3, 4 anos atrás, nós tínhamos conversado com os responsáveis, no caso, que faziam a vistoria nas casas, e nós já havíamos conversado com eles a respeito dessa possibilidade da extinção desse problema. O que eu vejo hoje, nobre vereador, é que, infelizmente, nada mudou. Mesmo eu sou testemunha disso, a chamada nebulização não deu resultado nenhum, porque na minha casa, mesmo ano passado, o pessoal passou, nós tivemos que sair da casa, seguimos todas as orientações necessárias, até a minha filha que tinha problema no caso de alergia, nós fomos para a cidade, para o centro da cidade, para não ficar no local, voltamos aproximadamente 1 hora depois, e isso eu posso constatar para vocês. Entramos na casa, eu fui até o computador, e aí um chamado pernilongo, que eu tive a oportunidade de matar, era o pernilongo da dengue. Isso aproximadamente 1 hora depois de ter nebulizado. Sendo que os responsáveis que estiveram aí disseram: professor, vai matar tudo. Então a minha preocupação, e eu cheguei a visitar diversos amigos meus que estavam com dengue,
é uma doença realmente complicada, a pessoa fica um mal-estar tremendo, dor no corpo, é terrível. Então, veja bem, nos preocupa, não, vereador, todas as medidas que estão sendo tomadas, eu não tenho visto, não é só aqui em Brotas, não. Talvez por nós acompanharmos pelo jornal, pela televisão, não tem diminuído, muito pelo contrário, aumentado. Agora, a questão de 2 semanas atrás, eu vi a respeito de uma experiência que estão fazendo, do chamado, aí é uma questão até, pode até ter informação melhor, que estão em laboratório, seria um macho que vai fazer, e a fêmea que procria. Eu sei que talvez seria uma solução, mas veja bem, a minha preocupação é essa, vereador. Eu não estou vendo resultado nenhum. Não que deva parar com essas medidas, elas têm que continuar, mas eu acredito que o pessoal da saúde tem que também estar procurando realmente uma resposta. Que as pessoas, inclusive, que se preocupam em limpar os terrenos, tudo limpam e não acontece nada. Continua proliferando o chamado mosquito. Muito obrigado, não, vereador. Eu agradeço a sua colocação. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César, com os assuntos campanha de vacinação e projeto educação. Senhor presidente, nobres vereadores, todos aqueles que nos acompanham, mais uma noite, na sessão camarária. O motivo que me traz essa tribuna, seguindo a linha hoje das atitudes aí de utilidade pública, é a respeito da campanha de vacinação, que dá-se início amanhã na nossa cidade, dia 23/4. E esse ano vem com uma novidade que foi ampliada a faixa etária que vai ser atendida, que era atendida dos 6 meses até os 2 anos, e hoje, a partir de amanhã, nessa nova campanha, serão atendidos de 6 meses até 5 anos. A meta na cidade de Brotas é que sejam vacinadas 7.674 pessoas, incluindo os idosos, que também, a partir de 60 anos, que também podem utilizar-se dessa vacina. Durante o período de 22 a 25, 23 a 25, desculpe, em todas as unidades da rede pública já estará disponível, e nesse mesmo período as equipes da Secretaria estarão percorrendo a zona rural, onde fazendo também as vacinações. Neste ano, a vacina será uma trivalente, que conta 3 tipos de vírus, H1N1, H3N2 e o B Massachusetts. E o dia D da campanha será aí no dia 26/4, no sábado, onde todas as unidades estarão abertas das 8 às 17 horas. Então, utilizando essa tribuna como veículo de comunicação, sabendo que amanhã será transmitido na íntegra, pela rádio, fica aqui a solicitação de todos os vereadores, tenho certeza, que todas as mães levem as suas crianças até os postos de saúde, para que seja feita essa vacinação, e para que podemos aí nos prevenir, que sem dúvida é o melhor caminho. O segundo assunto, a respeito do projeto Educação. Haverá uma pausa nesse projeto entre o dia 24 de abril e o dia 5 de maio. Essa pausa vai se dar porque vai ter que ser feita novamente uma licitação. E eu venho trazer isso nessa tribuna porque nesse final de semana mesmo, algumas pessoas me procuraram perguntando se era verdade, por informação de um dos professores do próprio Educação, que iria se findar, não existiu mais as atividades do Educação. Uma informação incorreta, e que eu tomei a atitude de ligar no próprio dia para o prefeito a perguntar, e o prefeito deixou bem claro que não vai parar, as aulas vão continuar normalmente, simplesmente haverá essa pausa, justamente para que seja feito uma nova licitação. E sendo colocado isso, a pessoa até comentou que seria trocado o projeto de educação pelo projeto da saúde dos obesos. O que não é verdadeiro, muito pelo contrário, garanto que o programa de saúde do obeso, ele vem agregar valor nisso, juntamente com a questão desportiva, e as pessoas que fazem parte hoje da educação poderão também utilizar-se do projeto de saúde dos obesos. Muito obrigado, senhores. Senhor presidente, uma parte, por favor. Eu vou pedir essa parte porque é um assunto que, felizmente, eu tenho acompanhado há bastante tempo, que é o chamado projeto de educação. E a informação que o vereador tem, que as pessoas talvez tenham passado para ele, realmente não é correta.
O que há necessidade, e que é realmente importante, e está sendo feito, vai ser feito, é corrigir os rumos do projeto de educação. O projeto de educação, que eu tive a honra de escrevê-lo, tive a honra de fazer parte, da sua confecção no início, ele é um projeto muito bonito, e realmente tem uma função muito importante que vai se somar com os demais projetos que estão sendo apresentados agora, inclusive esse projeto Valdir Gorlon também. Então, inclusive, eu tenho uma reunião amanhã cedo com a secretária de Saúde e com o senhor prefeito e com o secretário de Esportes para justamente tratar desse assunto. A questão do esporte é muito séria, desde que levada a sério. O grande problema que estava acontecendo é realmente que o profissional que trabalhava por educação recebia mal e acabava trabalhando mal. Então a reivindicação que nós estamos fazendo, que já tínhamos feito o ano passado, é que se pague bem a esse profissional, que ele tenha um acompanhamento, e esse acompanhamento seja feito, logicamente, uma pessoa qualificada, para que possa também orientá-lo quando estiver errado, mas que tenha realmente o resultado que nós esperamos, que é chegar a essas crianças e essas pessoas necessitadas. Professor. Então eu só faço a colocação. Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigado. Obrigado, senhor, pela participação. Obrigado, boa noite a todos. Nada mais ou menos a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 031/2014, o qual dispõe sobre as normas de proteção ao meio ambiente. Prefeitura Municipal de Brotas, projeto de lei do Executivo número 31 de 2014, dispõe sobre normas de proteção ao meio ambiente e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica proibido depositar ou lançar lixo, animais mortos, mobiliário usado, folhagens, material de podações, terra, óleo, gordura, graxa e qualquer outro tipo de material ou sobras em áreas ou terrenos, ruas e vias de trânsito, jardins, praças e outros lugares públicos, calçadas, bem como ao longo e no leito dos rios, canais, córregos, lagos, depressões, bocas de lobo e em outras partes do sistema de águas pluviais ou de coleta de esgoto. Artigo 2º. Não é permitido lançar ou depositar nas vias, praças, jardins, escadarias e quaisquer áreas dos lugares públicos. 1. Papéis, invólucros, ciscos, cascas. 2. Urina e fezes. 3. Garrafas, latas, cigarros, copos. 4. Outros materiais que venham a sujar e danificar o meio ambiente. Artigo 3º. É vedado riscar, borrar, pintar inscrições ou escrever dísticos nos locais abaixo discriminados. 1. Árvores e lugares públicos. 2. Estátuas e monumentos. 3. Gradis, parapetos, viadutos, pontes e canais. 4. Postes de iluminação, indicadores de trânsito, caixas de correio, alarmes de incêndio e coletores de lixo. 5. Guias de calçamento, passeios e revestimentos de lugares públicos, bem como escadarias, edifícios e próprios públicos. 6. Colunas, paredes, muros, tapumes, cartazes, edifícios e próprios públicos, mesmo os particulares que estiverem sob o uso da administração municipal. Artigo 4º. Fica expressamente proibido o funcionamento de equipamentos de som automotivo e outros sonoros assemelhados nas vias, praças e demais lugares públicos do município, com volume e ou frequência acima do permitido por lei. Parágrafo 1º. O som a que se refere este artigo é aquele gerado por rádios, aparelhos de toca-fitas, aparelhos de CD, DVD e outros da espécie, e que são emitidos por alto-falantes, equipamentos ou instrumentos com a mesma finalidade. Parágrafo 2º. A aplicação de que trata este artigo não tange aos veículos. No que tange aos veículos, se dará àqueles que estejam em movimento, parados ou estacionados em vias, praças e demais lugares públicos. Parágrafo 3º. As infrações cometidas em face do disposto neste artigo, sem prejuízo das sanções previstas na lei, imporá a fiscalização municipal e imediata comunicação à autoridade policial, para aplicação da retenção ou remoção do veículo, nos termos dispostos no artigo 228 e 229 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 5º. É permitido o trânsito de veículos com equipamentos sonoros em nível de pressão sonora não superior aos limites e condições definidos na Resolução
número 204 de 2006 do CONTRAN, ou outra que venha a substituí-la. Artigo 6º. Observadas outras legislações que dispõem sobre medidas quanto à poluição sonora ambiental, não se inclui nas exigências dessa lei a utilização de aparelhagem sonora, desde que prévia e expressamente autorizada pelo município. 1. Na divulgação de eventos. 2. Em manifestações, inclusive religiosas, sindicais ou políticas, observada a legislação pertinente. 3. Utilizada exclusivamente na publicidade sonora atendida à legislação específica. Artigo 7º. Fica igual e expressamente proibido o uso de equipamentos de som e outros sonoros assemelhados em imóveis residenciais e ou comerciais, seja na sua parte interna ou externa, com volume e ou frequência acima do permitido por lei. Parágrafo 1º. O som a que se refere este artigo é aquele gerado por rádios, aparelhos de toca-fita, aparelhos de CD, DVD e outros da espécie, que são emitidos por alto-falantes, equipamentos ou instrumentos com a mesma finalidade. Parágrafo 2º. As infrações cometidas em face do disposto neste artigo, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei, terão como base de apuração as disposições contidas na NBR 10.151 e 10.152 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, resolução número 1, de 8 de março de 1990, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, ou outras que venham substituí-las. Artigo 8º. A infração às disposições da presente lei sujeitará o infrator à aplicação das seguintes penalidades. 1. Para fins dos artigos 1º, 2º e 3º, multa de R$ 300 por infração dobrada a cada reincidência. 2. Para os fins dos artigos 4º e 7º, multa de R$ 600 por infração dobrada a cada reincidência. Parágrafo 1º. A reincidência se caracterizará pelas infrações que forem cometidas dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da primeira infração. Parágrafo 2º. Sobre os valores das multas previstas neste artigo, aplicam-se integralmente as disposições dos artigos 343 e seguintes do Código Tributário do Município de Brotas. Artigo 9º. Aos recursos interpostos por conta das apenações previstas na presente lei, aplicam-se subsidiariamente as disposições do artigo 335 e seguintes do Código Tributário do Município. Artigo 10. Na aplicação das disposições desta lei, fica autorizada a participação direta de policiais militares e civis, que se encontram no desempenho das atividades delegadas, nos moldes da Lei Municipal número 2.711, de 11 de dezembro de 2013. Parágrafo único. Para os fins de que trata esse caput deste artigo, os policiais militares e civis, no desempenho da atividade delegada, farão uso de todos os meios legais para a consecução de seus atos, inclusive de aparelho de decibelímetro. Artigo 11. O Poder Executivo Municipal, através da sua Secretaria de Educação e Meio Ambiente, desenvolverá campanhas institucionais com medida educativa e preventiva de proteção ao meio ambiente, em face da presente lei. Artigo 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições na Lei Municipal número 1574, de 15 de outubro de 1998. Prefeitura Municipal de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não? Sobre esse projeto, a semana foi bastante curta e não deu para fazer a emenda. E nós iremos apresentar semana que vem uma emenda acrescentando que a Guarda Municipal, naquilo que couber, também deverá agir na fiscalização da presente lei. Porque aí está apenas colocando Polícia Militar e Polícia Civil na função delegada. Mesmo porque a Guarda Municipal tem poder de polícia municipal. Então tem várias coisas aí que ela pode vir a executar. E outro fato, também até na comissão nossa, nós colocamos o parecer, é que se esta lei vier a ser cumprida, ela é muito boa. Só não pode ficar na gaveta. Precisa agir com rigor. Nós tivemos um caso até do prefeito do Rio de Janeiro lá, que sem querer ele jogou um papel assim, ele mandou multar ele mesmo. Saiu na televisão. Agora, a lei é muito boa. R$150. Aqui é mais caro, aqui é 300,
Então eu acho a lei muito importante, né? Eu acredito que realmente vem de encontro com o bem-estar da sociedade e do meio ambiente, porque ele combate poluição sonora, poluição do meio ambiente. É uma lei bastante abrangente que vai vir de encontro com os anseios de todos. Agora o que precisa é a prefeitura cumprir depois de aprovar. Não sei se o senhor se recorda, os colegas, o prefeito se reuniu conosco, né, explicou sobre esse projeto. Com relação à atividade dela passando, com certeza o Poder Executivo colocará as ações, com certeza, porque o prefeito está ansioso, aguardando a aprovação do projeto. Correto, é o que a gente espera mesmo, porque até a nível, né, de mais gente para trabalhar no setor de fiscalização, né? Que eles já estão atribuídos aí com uma série de coisas, né? Que já estão, então acho importante, se for o caso, né, o prefeito contratar mais gente para fazer esse trabalho, além da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal. Inclusive, me lembrei agora, hoje é dia 22, né? Passando hoje, depois dia 28 em segunda votação, dia 1º, que no desfile de cavaleiros esse projeto estará em ação já, principalmente as sujeiras de rua aí. Ótimo. Segundo o próprio prefeito. Senhor presidente. Pois não? Pois não? Apenas gostaria, a respeito desse projeto, que finalmente chega a esta casa. Vocês devem se lembrar que já o ano passado, em novembro, nós tínhamos votado, o prefeito tirou que havia necessidade de fazer melhoras. E é uma reivindicação, acredito até que vocês mesmos também, nossos colegas, muito grande. A população realmente pedia encarecidamente que se tomassem medidas necessárias e só não eram feitas, que faltava a lei. Então, finalmente, chegou até essa casa. Nós vamos votar, logicamente, com essa urgência necessária, para que ela realmente possa ser colocada em prática e, como o vereador Modesto falou, precisa ser cumprida. E é necessário, como está escrito aí, que haja realmente uma conscientização por parte da população, porque é extenso, no caso, a lei, para que eles saibam realmente o que vai acontecer, para que tomem as medidas necessárias para realmente aceitarem e cumprir a lei. Tem uma questão também de educação, mas principalmente fazer com que ela vigore, para que dê realmente tranquilidade para a nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, no dia que o prefeito esteve aqui, para nos falar desse projeto, eu até fiz algumas colocações que vêm de encontro justamente com o que os nobres vereadores falaram. O primeiro fato é justamente fazer cumprir, fazer valer essa lei. Por que eu falo isso? Porque existe duas vias aí. Quando, de acordo com o projeto, você jogou o lixo, você estacionou seu carro, levantou o som acima do permitido por lei, você vai ser multado. Só que também deve ser muito bem fiscalizado e muito bem, como diz no projeto, que a necessidade de que seja feita uma autorização da prefeitura para os eventos. Esse final de semana mesmo, passando num grande comércio da nossa cidade, estava um absurdo. O som na porta, quando não, os carros que passam na rua fazendo propaganda de outros eventos. Então eu acho que a prefeitura também deve se empenhar muito nesse trabalho preventivo da pessoa pedir autorização e não que sejam punidos apenas os cascudinhos, como sempre é colocado. Porque daí o cara, eu venho aqui, já trabalhamos na questão dos veículos, o pessoal quer escutar som, que quer ter um lugar para fazer. Inclusive naquela época ajudei-os a fazê-lo. Porque também temos que tomar consciência que nossa cidade, daqui a pouco, vai ser uma cidade do silêncio total. E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que tem que existir sim a lei, tem que ser cumprida dentro dos parâmetros legais, sem dúvida alguma. Porém, não deixar que nossa cidade, uma futura instância turística, como é colocado, se transforme numa cidade morta. Então, acho que são essas duas vias. É o respeito ao direito de um, até onde começa o direito do próximo. Então, cada um se respeitando, essa lei desnecessária seria. Mas, infelizmente, isso acaba não ocorrendo. Então, essas são minhas colocações, que o prefeito realmente invista nesses fiscais para que seja eficaz, que realmente todos sejam punidos no caso que necessário, e não só os pequenininhos. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste.
Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 031/2014 por 10 votos favoráveis. Os projetos 026, 027 e 028/2014, nós vamos votar agora em segunda votação, que é adequando o PPA, adequando a LDO e abertura de crédito no valor de R$ 45.943,33 centavos para aquisição de equipamentos para a creche Luiz Cassaro, localizado no Jardim Modelo. Os senhores concordam com a dispensa da leitura dos projetos e a votação em bloco? Sim? Então eu coloco os projetos, em discussão. Senhor presidente, Pois não? queria só comunicar, até já perguntaram anteriormente pelo nobre vereador Modesto, que na última sessão foi solicitado que colocasse também o parecer da Comissão de Obras, de Saúde e Meio Ambiente. E já foi feito, já consta nos autos do processo, já consta o parecer dessa comissão. Ok. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, eu permaneço como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação os projetos de lei 026, 027 e 028/2014 por 10 votos favoráveis. Agora nós vamos votar o projeto 029/2014 em segunda votação, que é a abertura de crédito decorrente de saldo de exercício anterior no valor de R$ 369.611,47 para a extensão da rede de energia elétrica e iluminação pública, manutenção do transporte de alunos e construção de UBS. Os senhores concordam com a dispensa da leitura? Sim? Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 029/2014 por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Fará uso da palavra o vereador Modesto com o assunto projeto 32 de 2014. O meu retorno à tribuna é apenas para dar conhecimento a todos, senhores vereadores, senhores presentes, quem nos assiste, aquele que nos ouvem, de que a próxima semana, no dia 29, às 15 horas, né? 29 é isso? Terça, né? É isso, Vera? Vai haver uma audiência pública da Prefeitura junto com a Comissão de Meio Ambiente para tratar desse assunto que fala sobre declaração de interesse social de 3 imóveis para implantação de loteamentos sociais. Isso trata sobre parcelamento de solo, é uma alteração no plano diretor. E para que haja alteração no plano diretor, há necessidade de haver uma audiência pública. Então, aqueles que queiram discutir o assunto, a data é na terça-feira, dia 29, às 15 horas. Não venham reclamar depois se não vier. Não adianta depois vir bater bumbo, apitar, que não vai resolver. É na terça-feira, eu só não lembro, Luiz, é aqui ou na prefeitura? Na Câmara Municipal, né? Então, está aberto, né? Nós até, a rádio vai divulgar amplamente, né? Será publicado em jornal, está sendo cumprido tudo que a lei manda. Depois não venham reclamar que não foram avisados. Era só isso aí, inclusive, seria interessante aqueles vereadores, né, que se interessarem no dia, puderem vir no dia, porque interessar todos interessam, né? Se puder vir também é bom. Mas o importante mesmo é a participação de pessoas não da Câmara, né? Que é a população em geral que tem interesse no parcelamento de solo daquela região do novo loteamento que será feito pela Prefeitura. Não havendo mais vereadores inscritos, e antes de encerrar essa sessão, eu solicito a autorização do plenário para fazer a entrega da moção ao senhor Carlos Aparecido Gonçalves pela conquista do título de campeão paulista no 35º
Campeonato Paulista de Luta de Braço. Os senhores concordam? Sim. Eu convido os senhores vereadores Macalé e Sucena para receber então o atleta Carlos Aparecido Gonçalves. Gostaria de apresentar o Carlinhos, como é carinhosamente conhecido para a nossa sociedade. Eu me emociono a falar dele porque eu vejo ele à luta na academia, batalhando todo dia, com a sua esposa lá fora esperando na Brasília Azul, né? Tem a música da Brasília Amarela, mas a Brasília Azul, e espera lá 1 hora pacientemente a esposa, o filhinho, e a superação. Está aqui, prova viva. O Carlinhos é exemplo para todos os jovens, para as pessoas que têm vontade de participar, de praticar exercício. Está aí uma prova viva de superação. Então, Carlinhos, em meu nome, em nome de todos os vereadores, da população, parabéns, cara. Você é exemplo para todos nós, viu? E esse título aqui nos deixa muito felizes por elevar o nome da cidade de Brotas, né? Conquistar um título paulista de luta de braço não é para qualquer um, né? Não, né? Né, Virinho? É a luta, né? Eu vou estar concorrendo ao Campeonato Brasileiro de Seleções, que vai ser em Londrina. Espero trazer esse título também para Brotas. Será um prazer, se Deus quiser, viu? Então você recebe aqui um envelopinho com a cópia da moção. E esse aqui é o quadrinho que nós mandamos fazer especialmente para você. Viu? Vem cá, Sucena. Tirar uma foto. Vem tirar todo mundo lá. Vamos todo mundo tirar uma foto? Nada mais a tratar, declaro encerrado. Podemos ir, senhor? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas. Lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta casa será no dia 28 de abril, às 19 horas. Boa noite, obrigado pela presença de todos.